Graças a Deus. Felizes e agradecidos ao Senhor por tudo o que Ele está nos dando nesse tempo. Esse tempo é um tempo muito grande. Que Deus te abençoe, Billy, e continue te usando grandemente. Como já usa, é que Ele passa para frente, passa à frente com esta simplicidade, com esta maneira tão natural que Ele faz a sua oração e a sua introdução. É algo tão formoso, mas para mim é um tremendo privilégio poder apresentar o ungido de Deus, porque para mim tem sido muito grande, porque isso correspondeu a mim com o irmão William, correspondeu a mim em várias mensagens do irmão Branham, ele estando ainda vivo, em diferentes igrejas pentecostais. Nós estivemos aqui no Peru, em uma reunião de pastores, e eu trazia a mensagem do irmão Branham, e então um missionário americano se levantou e disse que ele tinha informações de que o irmão Branham era falso profeta, que ensinava coisas da semente da serpente, coisas desse tipo, e começou a falar mal, e as pessoas que vieram com essa mensagem tinha que expulsá-lo, tirar dali, e tivemos que correr porque queriam nos apedrejar. Mas preste atenção que de toda forma eu tinha entrado ali, eu tinha falado um pouco primeiro, eu tinha falado um pouco antes que esse missionário saísse com essa informação tão negativa, e eu falei desse profeta que estava anunciando a segunda vinda do Senhor, e eu tinha na minha mão vários livros, e eu saí ali correndo, porque depois esse Senhor falou, e as pessoas se levantaram contra, mas teve pessoas que me conectaram, me ligaram, souberam que eu estava ali no hotel, me buscaram e disseram: queremos essa literatura. E eu dei a literatura, me dê para distribuir aos outros pastores. Foi uma reunião de pastores e ele me disse: me dê para que eu distribua, porque eu quero ler isso. E observe como Deus começou uma obra aqui. A palavra sempre, nunca a palavra volta vazia. E depois me corresponde esse privilégio tão grande de apresentar o nosso irmão William, e nem sabíamos realmente tudo o grande que estava ali. Mas quando o irmão William partiu, e eu acreditava, o irmão William tem que ressuscitar para cumprir tudo isso que ele disse que faria, até que eu me conectei com o irmão Benji. Vocês sabem que quando o irmão Branham partiu, que eu voltei de uma viagem, que me falaram: o irmão Branham teve um acidente e morreu. Nós estivemos meses esperando o irmão Branham ressuscitar para que continuasse a obra, até que o William me chamou e disse: Miguel, não, isso não é assim. É que Deus, depois que Ele usa uma pessoa e a leva, Ele tem outro instrumento. Já não tem, porque Ele não tem por que trazer esse instrumento de novo. Ele disse: Eliseu, observe. Ele levou e as pessoas continuaram procurando Elias, e Eliseu disse: não vá. O que Elias tem que fazer, eu tenho que fazer. Você vê? Não creram. Mas é assim. E depois ele me disse: Miguel, não, isso é assim. E aí eu comecei a caminhar com a era da pedra angular. Mas quando o irmão William morreu, acreditávamos a mesma coisa: tem que ressuscitar, o irmão William tem que ressuscitar. Eu não tinha enxergado, até que Benji me chamou e ele disse: quando se vai o mensageiro, Deus tem outro. Que privilégio tão grande
hoje podermos ter conosco é um regozijo, uma alegria, uma felicidade. Você pode ver o que Deus está fazendo hoje, poder ver que esta coluna fogo segue em frente, que o Senhor não nos abandonou. Como Jesus disse, não vos deixarei órfãos, estarei convosco. E o que veio foi uma coluna de fogo dividida em língua de fogo, era uma bola de fogo e era a mesma coluna de fogo, o Espírito Santo. E hoje estamos sendo guiados pela coluna de fogo, que é o Espírito Santo, falando conosco através do seu instrumento. Assim, de simplicidade. Mantenha-se agarrado disso, seguindo essa direção do Senhor, porque vamos chegar onde o Senhor nos disse. Que Deus abençoe nosso irmão Toíbio, que Deus cure a sua mão. Ele teve um acidente ali de trabalho na obra, trabalhando na obra, mas é assim. Mas essa mão vai ser restaurada. O ungido de Deus falou a palavra. Creia nisso. Não mais nada. O que tem é que crer. Essa mão vai estar bem. Ele disse, bom, digo amém. Tem que crer. Se tu pode crer, creia nos seus profetas e sereis prosperados. E Jesus também disse, quem recebe um profeta, mercê de profeta, bênção de profeta, galardão de profeta, tudo que Deus traz neste profeta, mas recebam tudo que Deus traz nesse profeta. E Deus nunca fez uma coisa de outra forma, senão através de um profeta. No tempo de Noé, no tempo de Abraão, no tempo de cada mensageiro, no tempo de Isaac, aí vocês veem, no tempo de Jacó, teve sempre um profeta. E o que Deus fez ali no Egito com José foi um profeta. Não tinha alimento senão o que José tinha. E isso é um tipo, o que irmão Branham disse, que José era um tipo de a segunda vinda do Senhor, o qual se manifesta esse José. Vem José, ele disse, vem José. E quando o irmão Branham disse isso, ali na escritura, na mensagem do irmão Branham, diz que teve um irmão que quando nasceu, o anjo disse a ele que vinha José, ele disse, mas nasceu Sara. E o irmão zombando do irmão Branham, ali na congregação disse, irmão Branham, será que você não quer dizer Josefina? E ele disse, não, Senhor, o anjo me disse que vem José. José, vem José. E esse José é tipo dessa segunda vinda do Senhor. Quando nasceu José Branham? 19 de maio, o mesmo dia que veio José. Você percebe? Mas hoje nós temos esse cumprimento dessa profecia. E a pessoa lendo ali, eu estava terminando de ler ali nesta manhã, e eu estive lendo ali o tomo de maio. Eu vou seguir depois, mas observe que regozijo tão grande para mim, poder ter esta grande revelação que Deus nos deu. Que coisa, que revelação tão maravilhosa a que Deus está nos trazendo hoje por ser ungido. Uma coisa simples, pela simplicidade, não poderão ver. Como disse uma vez um irmão, em um determinado país, ele disse, não, esse rapaz não tem qualidade, não qualifica para isso. Bom, você pode pensar que não, mas Deus
Vê como usa com essa palavra que ele está trazendo, que bênção está nos trazendo. E a obra que essa palavra está fazendo em toda a América Latina. Eu vejo que impacto, que avivamento, que despertamento trouxe, que preparação essa palavra está fazendo em nossas vidas. É uma coisa muito grande. Eu não quero perder tempo, eu quero aproveitar de uma vez e assim, de pé, como estamos, vamos receber ao nosso amado irmão e amigo, o reverendo José Benjamin Pérez, de Porto Rico. Para mim é um privilégio muito grande poder apresentar a ele.